Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. O capítulo 43 de Gênesis nos leva à continuação da história da família de Jacó e o desenrolar da reconciliação entre José e seus irmãos. A fome persistente força os filhos de Jacó a retornar ao Egito, mas desta vez sob a difícil decisão de levar Benjamim com eles. Neste capítulo, vemos a tensão familiar aumentar e o início de uma maior compreensão da providência divina em ação. O capítulo começa destacando que a fome continuava severa na terra de Canaã, e os alimentos que os filhos de Jacó haviam trazido do Egito estavam se esgotando. Gênesis capítulo 43, versículo 1. Jacó, mais uma vez, pede a seus filhos que voltem ao Egito para comprar mais comida. No entanto, Judá lembra ao pai da condição imposta pelo governador do Egito que exigiu que eles levassem Benjamim na próxima viagem. Judá diz: "Aquele homem nos protestou com solenidade, dizendo: 'Não vereis a minha face se o vosso irmão não estiver convosco.'" Gênesis capítulo 43, versículo 3. Aqui vemos a gravidade da situação. Sem Benjamim, eles não teriam acesso a mais alimentos. Jacó inicialmente reluta, expressando novamente seu medo de perder Benjamim, seu filho mais amado desde a aparente morte de José. Ele diz: "Por que me fizestes este mal, fazendo saber àquele homem que tinhais outro irmão?" Gênesis capítulo 43, versículo 6. No entanto, os filhos explicam que o governador fez perguntas detalhadas sobre a família e que não havia como esconder a existência de Benjamim. Judá, assumindo a liderança da situação, faz uma promessa pessoal a seu pai, dizendo: "Envia o jovem comigo e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos." Gênesis capítulo 43, versículo 8. Judá garante a segurança de Benjamim, oferecendo sua própria vida como penhor. "Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante da tua face, serei culpado para contigo para sempre." Gênesis capítulo 43, versículo 9. Isso marca um ponto de mudança no caráter de Judá, que agora se apresenta disposto a se sacrificar pela segurança de Benjamim, em contraste com a atitude que ele e os outros irmãos tiveram em relação a José anos antes. Com a fome pressionando, Jacó finalmente cede e diz: "Se assim tem de ser, fazei isto. Tomai do melhor fruto da terra em vossos sacos e levai um presente àquele homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas." Gênesis capítulo 43, versículo 11. Ele também ordena que levem o dobro do dinheiro para devolver o que havia sido colocado nos sacos da última vez, temendo que houvesse algum mal-entendido. Assim, os irmãos partem para o Egito, levando Benjamim consigo. Quando chegam, José vê seu irmão mais novo e ordena que eles sejam levados para sua casa para uma refeição. Gênesis capítulo 43, versículo 16. Os irmãos, no entanto, ficam aterrorizados, pensando que serão acusados de roubo por causa do dinheiro devolvido em seus sacos. Eles explicam a situação ao servo de José, que os tranquiliza, dizendo: "Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu o tesouro em vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou às mãos." Gênesis capítulo 43, versículo 23. Então, José aparece e, mais uma vez, os irmãos se prostram diante dele, cumprindo o sonho que ele havia tido muitos anos antes. Gênesis capítulo 43, versículo 26. José pergunta sobre o bem-estar de seu pai, e ao ver Benjamim, sua emoção é tão grande que ele se retira para chorar em privado. Gênesis capítulo 43, versículos 27 a 30. A visão de Benjamim, seu irmão mais novo, faz com que José seja dominado pela emoção, mas ele ainda mantém sua identidade em segredo. Quando José volta, ele organiza um banquete para os irmãos. E é interessante notar que ele os faz sentarem-se por ordem de nascimento. Que é algo que surpreende os irmãos, já que eles não entendem como José poderia saber essa ordem. Gênesis capítulo 43, versículo 33. Isso é mais um sinal de que Deus está controlando todos os detalhes desse encontro. Outro detalhe importante é que
Durante o banquete, José manda servir a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a dos outros irmãos. Gênesis capítulo 43, versículo 34. Esse gesto simboliza o amor especial de José por Benjamim, mas também testa os corações de seus irmãos para ver se eles ainda sentem inveja, como fizeram com José no passado. No entanto, os irmãos não demonstram ciúme desta vez, o que indica que algo mudou neles. O capítulo termina com os irmãos desfrutando da refeição juntos, mas a tensão subjacente ainda persiste. José está observando atentamente seus irmãos, ainda testando suas atitudes e corações antes de revelar sua verdadeira identidade. Gênesis capítulo 43 nos mostra como Deus, em sua sabedoria, usa situações de necessidade para trabalhar em nossos corações e preparar o caminho para a reconciliação. A fome levou os irmãos de José ao Egito, e agora eles estão sendo confrontados com as consequências de seus atos passados. Vemos a transformação em Judá, que se oferece como fiador de Benjamim, e percebemos o amor profundo de José por sua família, mesmo mantendo sua identidade oculta. Este capítulo prepara o cenário para a revelação dramática que virá, mostrando como Deus é soberano em toda a história da redenção e reconciliação. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.